90% dos grandes mamíferos da Europa desapareceram da paisagem natural em um intervalo de apenas 150 anos. Por que a reintrodução de uma espécie declarada extinta na natureza há mais de um século poderia reiniciar um sistema inteiro em declínio? À primeira vista, a restauração de florestas parece depender exclusivamente do plantio de árvores, mas a resposta reside na reconstrução das funções biológicas ativas. Sem esses animais, os ecossistemas submergiram em um colapso gradual, resultando em solos compactados e na quebra severa da biodiversidade local. O processo de degradação está apenas ganhando velocidade. Ciclos ecológicos que operaram com precisão por milhares de anos desmoronaram sistematicamente, deixando a paisagem fragmentada e inerte. Pode-se notar como a ausência de grandes herbívoros impede a renovação do solo, permitindo que a vegetação perca sua dinâmica natural de crescimento. Europeus tentaram diversas estratégias de recuperação ambiental, mas a ambição de restaurar as florestas nunca se tornou uma realidade concreta em solo continental. O problema central não estava localizado na copa das árvores ou na densidade da folhagem. Depois fica mais complexo, pois o que realmente desapareceu foram os elos ecológicos invisíveis que mantinham todo o funcionamento da paisagem em equilíbrio térmico e químico. Para salvar um ecossistema complexo, apenas o plantio de mudas e o cercamento de áreas não são suficientes para gerar vida autossustentável. Vê-se como a estrutura da terra se altera sem o pisoteio e a movimentação constante de grandes animais que outrora moldavam o relevo. Paradoxalmente, a solução para esse impasse biológico surgiu de uma espécie que não era vista em liberdade há mais de 100 anos. O equipamento genético e comportamental desse animal atua como um motor para a restauração de solos e dispersão de sementes. O processo está apenas ganhando velocidade através da reconexão dessas cadeias interrompidas. A reintrodução desses espécimes permite que os ciclos de nutrientes voltem a circular de maneira homogênea por vastas extensões de terra. Tudo só se complica quando se ignora que a fauna é o componente mecânico que move a engrenagem da flora. Com a volta desses grandes mamíferos, a estrutura do ecossistema retoma seu curso original de forma lenta e constante. O material biológico agora segue adiante pela cadeia, restabelecendo o vigor do ambiente natural. 1919. Este foi o ano em que o último bisão europeu selvagem foi abatido. Por que a extinção do maior animal terrestre da Europa ocorreu de forma tão silenciosa e sem cerimônias? Aparentemente, um evento dessa magnitude deveria ter gerado um alerta imediato em todo o continente. Mas, na prática, ninguém percebeu que aquele era o momento exato em que a espécie desaparecia completamente da natureza, encerrando um ciclo de milênios. É difícil acreditar nesse desfecho quando se analisa a escala histórica da ocupação desses animais. Apenas alguns séculos antes, manadas imensas de bisões percorriam as planícies europeias em uma extensão geográfica vasta, que ia da Península Ibérica até a Escandinávia e da costa do Atlântico até as margens do Mar Cáspio. Estimativas apontam que a população histórica atingiu números colossais, variando de centenas de milhares a milhões de indivíduos espalhados pelo território. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar que o declínio populacional não teve origem em um conflito específico ou imediato. O bisão era caçado para a alimentação desde a era dos caçadores-coletores, integrando a dieta básica das populações nômades. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, surgiu com a expansão agressiva da agricultura operada pelos seres humanos. Depois, fica mais complexo. A caça predatória, somada ao desmatamento em larga escala para a abertura de campos de cultivo, colapsou gradualmente o habitat natural desses grandes mamíferos ao longo de centenas de anos. O bisão europeu não foi aniquilado em um único evento catastrófico, mas sofreu um processo de sufocamento lento provocado pelo avanço implacável da civilização moderna. No início do século XX, especialistas em conservação já acreditavam que o destino da espécie estava selado de forma definitiva.
Uma criatura que havia superado com sucesso a Era do Gelo e resistido a milênios de convulsões climáticas drásticas, não conseguiu suportar um único século de convivência com a humanidade moderna. Nesta etapa, não termina. Naquele período crítico, restavam pouco mais de 50 exemplares de bisões europeus em todo o planeta, e todos eles viviam estritamente em cativeiro. Vê-se como a Primeira Guerra Mundial surgiu então como o golpe final de faca contra uma população que já se equilibrava perigosamente na beira do abismo da extinção. Em meio ao caos absoluto e às ocupações territoriais, os animais foram caçados de forma sistemática para a obtenção de carne, peles e chifres. Tudo só se complica. Após o término do conflito mundial, restavam apenas 2 pequenos rebanhos isolados em regiões específicas. 9 indivíduos localizados na floresta de Białowieża, no leste da Polônia, foram perseguidos incessantemente até que o último exemplar selvagem daquela região fosse morto no ano de 1921. O outro rebanho remanescente tentou se esconder nas montanhas remotas do Cáucaso Ocidental, buscando refúgio em altitudes elevadas. Transição para o próximo nível. Apenas parece óbvio que o isolamento geográfico garantiria a sobrevivência, mas na prática, 6 anos depois, caçadores furtivos localizaram e abateram o indivíduo final daquela linhagem. O bisão europeu foi oficialmente declarado extinto em seu estado selvagem. O ciclo biológico livre da espécie cessou por completo, deixando para trás apenas os registros de uma era em que dominavam as planícies. Assim termina uma das etapas mais sombrias da história da fauna europeia. 700 quilos. Este é o peso aproximado que um bisão europeu adulto pode atingir, apresentando uma estatura que ultrapassa facilmente a altura de um ser humano médio. Por que um animal com massa equivalente à de um carro de passeio possuiria tamanha agilidade física? Aparentemente, o volume corporal sugeriria lentidão, mas a estrutura músculo-esquelética desses animais permite que eles se desloquem 3 vezes mais rápido que um homem adulto em plena corrida. Além da velocidade, eles conseguem saltar sobre obstáculos que parecem intransponíveis para uma anatomia tão massiva. Mas isso é apenas o começo da compreensão sobre sua natureza. À primeira vista, essa força física bruta pode parecer intimidante para qualquer observador. Mas na prática, os bisões europeus demonstram um temperamento calmo e são estritamente herbívoros. Eles evitam conflitos de forma ativa e, na maioria das interações, escolhem a retirada estratégica em vez da confrontação direta. Essa combinação singular de proporções imensas e comportamento dócil os posicionou historicamente como um dos grandes mamíferos menos perigosos dos ecossistemas naturais. Depois, fica mais complexo, pois sua biologia dita sua localização geográfica. Diferente de seus parentes próximos, os bisões americanos, que favorecem vastas pradarias abertas, a espécie europeia evoluiu para habitar florestas e paisagens mistas. Pode-se notar como eles se movem entre a vegetação densa e as clareiras naturais, enquanto se alimentam de gramíneas, arbustos e galhos jovens. Esse comportamento alimentar é precisamente o que os define tecnicamente como engenheiros de ecossistemas. O equipamento biológico desses animais trabalha para reconstruir o ambiente desde a base. Tudo só se complica quando se observa o impacto sistêmico de sua presença. Eles não apenas habitam os espaços, mas moldam diretamente a estrutura física das florestas ao abrir clareiras e reiniciar ciclos biológicos que haviam estagnado por décadas. Onde o bisão existe, diversas outras espécies iniciam processos de recuperação populacional. Por essa razão, a preservação desses animais não se limita à proteção de uma espécie individual, mas sim à salvaguarda de toda uma teia de vida que orbita ao redor de sua existência. Transição para o próximo nível. Pode-se observar como o forrageamento do bisão cria uma paisagem em formato de mosaico, onde trechos abertos, arbustos jovens e vegetação madura se entrelaçam continuamente. Esse padrão permite que inúmeras espécies de plantas e animais floresçam de maneira acelerada em nichos específicos. Por exemplo,
Eles abrem espaço para arbustos com flores dentro de matas fechadas, o que atrai polinizadores e insetos. Estes, por sua vez, atraem pássaros e pequenos mamíferos, gerando efeitos em cascata que se espalham para fora do ponto de origem. O processo está apenas ganhando velocidade. Um paradoxo ecológico emerge nesta etapa. Os maiores animais terrestres criam as condições físicas exatas que permitem a sobrevivência dos menores organismos. A biodiversidade não se manifesta como uma coleção de espécies isoladas, mas sim como um sistema técnico e estritamente interconectado. Vê-se como a remoção de biomassa pesada limpa o solo da floresta para novos ciclos, e isso ainda não é o limite das interações biológicas observadas. Notavelmente, o ponto onde as duas espécies de bisão, a europeia e a americana, se interceptam não está relacionado à forma física ou ao habitat específico. A conexão reside no destino semelhante que ambas enfrentaram diante da retração territorial. Quando o espaço geográfico desaparece por completo, mesmo as maiores e mais resilientes espécies são apagadas da história natural. O equilíbrio entre o espaço disponível e a manutenção da espécie é o que define a continuidade do sistema. Assim, o ciclo de influência desses gigantes sobre a Terra encontra seu ponto de estabilidade. 54 indivíduos. Esse era o número total de bisões europeus remanescentes no planeta quando a espécie foi declarada extinta na natureza selvagem. Por que um grupo tão reduzido de animais representava uma sentença de morte biológica quase inevitável? Com uma diversidade genética extremamente limitada, o cruzamento entre parentes próximos deixou de ser um risco teórico para se tornar uma realidade biológica, carregando um fardo invisível que ameaçava a viabilidade da espécie a longo prazo. Uma parcela considerável da comunidade científica da época sustentava a tese de que o bisão desapareceria em silêncio. Acreditava-se que os animais perderiam gradualmente sua capacidade reprodutiva e enfraqueceriam até a extinção total. Mas isso é apenas o começo. Um pequeno grupo de conservacionistas, liderado pelo zoólogo polonês Jan Stoltzmann, contestou essa visão e exigiu medidas imediatas para evitar o colapso definitivo. À primeira vista, a tarefa de reunir os sobreviventes parecia impossível, mas na prática, a articulação entre especialistas começou a ganhar força. Stoltzmann uniu esforços com Heinz Heck, diretor do Zoológico de Munique, e seu irmão Lutz Heck, que comandava o Zoológico de Berlim. Pode-se notar como a estrutura de resgate se organizou em torno da coleta de espécimes que viviam isolados em zoológicos e reservas particulares ao redor do mundo. O processo está apenas ganhando velocidade. A fundação da Sociedade Internacional para a Proteção do Bisão Europeu consolidou essa união técnica e estratégica. Durante a Conferência Internacional de Conservação da Natureza em Paris, realizada no ano de 1923, o grupo apresentou um plano de ação estruturado. O equipamento humano e técnico foi mobilizado para criar o Livro de Linhagem do Bisão Europeu em 1932. Vê-se como cada animal passou a ser registrado meticulosamente, permitindo um controle absoluto sobre cada decisão de reprodução. Nesta etapa, não termina o desafio, pois a precisão dos registros visava impedir o colapso genético total da população restante. A questão central não era apenas se a espécie conseguiria evitar o desaparecimento completo. Tudo só se complica ao analisar se esses animais retornariam ao seu estado original como seres selvagens ou se permaneceriam para sempre como uma população gerada e controlada por mãos humanas. O material genético preservado segue adiante pela cadeia de recuperação biológica. 1929. Este foi o ano em que os primeiros exemplares do bisão europeu foram finalmente devolvidos ao seu habitat natural. A escolha do local para a reintrodução não ocorreu por uma coincidência simbólica, mas sim de forma estratégica na floresta de Bialowieza. Este território específico carrega o peso histórico de ter sido o cenário onde o último bisão selvagem remanescente foi abatido anos antes. Por que selecionar justamente
o local de sua extinção original para iniciar o repovoamento? À primeira vista, a decisão parece carregada apenas de significado emocional, mas na prática, Bialowieza oferecia as condições biológicas exatas que a espécie exigia para prosperar novamente. O grupo inicial estabelecido ali permitiu que a população crescesse de maneira lenta, porém com uma constância implacável. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como, ao longo de várias décadas, os animais expandiram gradualmente seus domínios para outras grandes massas florestais do território polonês. À medida que o censo dos bisões subia para a casa das centenas de indivíduos, uma interrogação inevitável e técnica começou a surgir entre os especialistas. O equipamento de monitoramento registrava o avanço, mas a dúvida sobre a plena reintegração permanecia no ar. Tudo só se complica. Muitos cientistas apresentaram objeções fundamentadas sobre a viabilidade desse retorno definitivo ao estado selvagem. Aparentemente não é complexo soltar animais na floresta, mas na prática, a biologia comportamental impõe desafios severos. Questionava-se se uma espécie que sobreviveu por múltiplas gerações confinada atrás de cercas e sob cuidados humanos ainda seria capaz de recordar os instintos necessários para a sobrevivência autônoma. E isso ainda não é o limite. A resposta para esse impasse biológico não seria encontrada na Polônia, mas sim na Romênia, nas densas montanhas Tarku. Vê-se como essa região se destaca por ser uma das últimas e mais preservadas paisagens verdadeiramente selvagens de todo o continente europeu. O terreno acidentado e o clima rigoroso servem como o teste definitivo para a resistência da espécie. Transição para o próximo nível. Se os bisões não conseguissem restabelecer seus padrões de sobrevivência e busca por alimento nessas condições extremas, eles dificilmente sobreviveriam em qualquer outro lugar do planeta. A câmera desliza ao longo das encostas íngremes, onde o sucesso ou o fracasso deste experimento de conservação seria selado. O destino da linhagem europeia dependia agora da adaptação a esse ecossistema bruto e sem interferências. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento ambiental. 2012. Esse foi o ano em que a iniciativa Rewilding Europe e a organização WWF Romênia estabeleceram as bases para um projeto de restauração ecológica nas montanhas Tsarku. A região se caracteriza por uma vasta extensão de florestas primárias intocadas, vales fluviais profundos e extensas pradarias alpinas que compõem o ecossistema local. Pode-se notar como a vegetação densa cobre o terreno acidentado, criando um habitat de complexidade biológica singular. Mas isso é apenas o começo. Por que selecionar especificamente os Cárpatos romenos para tal empreitada de conservação? Aparentemente, a escolha baseou-se na capacidade da região de sustentar grandes herbívoros que outrora dominavam a paisagem. No dia 17 de maio de 2014, o bisão europeu retornou oficialmente a esse território pela primeira vez em mais de 200 anos de ausência total. Engenheiros e biólogos construíram um cercado de aclimatação com 15 hectares de área total para abrigar e proteger a primeira manada composta por 17 indivíduos. Essa estrutura técnica permitiu que pesquisadores realizassem o monitoramento constante da saúde animal, a observação detalhada de comportamentos e a implementação de medidas rigorosas contra a caça predatória. Vê-se como o equipamento de rastreamento e os sensores de perímetro garantiam a segurança inicial do grupo. Depois fica mais complexo. Os anos iniciais após a reintrodução na natureza não apresentaram indicadores imediatos de um sucesso absoluto. Muitos bezerros foram abatidos por predadores naturais que habitam as zonas de floresta, enquanto indivíduos mais debilitados não resistiram aos invernos rigorosos caracterizados por baixas temperaturas e neve profunda. À primeira vista, o processo parecia estável, mas na prática, as relações hierárquicas dentro da manada oscilavam constantemente, gerando conflitos internos e altos níveis de estresse biológico.
algo que a ciência não possui capacidade de programar de forma artificial, começou a emergir entre os animais: o comportamento aprendido. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma vez em ambiente selvagem, os bisões deixaram de carregar qualquer memória do período de cativeiro anterior. Os animais aprenderam a ler a topografia do terreno, identificando rotas de fuga contra perigos iminentes e movendo-se em sincronia com o ritmo biológico da floresta. O equipamento de monitoramento registrou como os espécimes gradualmente se adaptaram à busca por alimento sob camadas de gelo. Após um período de 2 anos de observação e adaptação, a primeira manada foi totalmente liberada para circular fora dos limites do cercado inicial. Tudo só se complica. Reintroduções subsequentes foram executadas no ano de 2018, ampliando o núcleo populacional na região serrana. Nem toda a liberação ocorreu de maneira perfeitamente bem-sucedida, mas cada operação técnica forneceu um volume maior de dados estatísticos, experiência prática para as equipes de campo e a confiança necessária de que os bisões poderiam subsistir de forma autônoma. Transição para o próximo nível. Pode-se notar como a presença desses grandes mamíferos altera gradualmente a dinâmica da vegetação rasteira nos vales. O acúmulo de informações biológicas permite ajustes constantes nos protocolos de manejo da espécie. Assim, o projeto consolida sua presença no território, permitindo que a fauna retome seu papel ecológico fundamental na cadeia produtiva da natureza. 103 bisões europeus viviam em total liberdade nas montanhas Tarku até o ano de 2021. Por que a existência de apenas algumas dezenas de animais seria considerada um marco mais relevante do que uma contagem de milhares? Este grupo específico não representava apenas uma estatística isolada, mas sim a prova concreta de uma população autossustentável e resiliente. Estes indivíduos passaram a circular por uma área superior a 200 km², expandindo seus domínios muito além das zonas inicialmente delimitadas para a sua soltura original. Eles não estavam confinados por barreiras humanas. Os próprios bisões determinaram os limites de seu território soberano, o que serviu como um sinal técnico crucial de que a espécie havia retomado, de fato, seu papel ecológico ancestral na natureza. Mas isso é apenas o começo. A presença física desses grandes herbívoros gerou rapidamente mudanças biofísicas mensuráveis no ecossistema local. Pode-se notar como a riqueza de espécies vegetais aumentou em cerca de 30% nas áreas habitadas por eles, alterando a composição do solo e da flora. Florestas antes monótonas foram gradualmente fragmentadas, sendo substituídas por paisagens em mosaico, onde gramíneas, arbustos e florestas jovens coexistem em equilíbrio. Vê-se como as covas de banho de poeira criadas pelos bisões retêm a água das chuvas, enquanto seus dejetos enriquecem quimicamente o solo de forma contínua. Os pelos espessos dos animais transportam sementes por dezenas de quilômetros de distância, funcionando como vetores biológicos de dispersão. Depois, fica mais complexo. Nenhuma ordem foi emitida e nenhuma mão humana coordenou esse processo de regeneração em larga escala. À primeira vista, parece um processo simples de reintrodução, mas na prática, os bisões não restauraram a natureza sozinhos. Eles serviram como gatilhos biológicos para que o próprio ecossistema realizasse o restante do trabalho de forma autônoma. As montanhas Tarku, situadas em um pequeno canto dos Cárpatos, não representavam um caso isolado de sucesso conservacionista. Tudo só se complica com a expansão do monitoramento global. 10 anos após as primeiras reintroduções, dados consolidados do livro de linhagem do bisão europeu e da União Internacional para a Conservação da Natureza mostraram um retorno em escala continental. A Polônia e a Bielorrússia abrigam hoje as maiores populações de bisões europeus do mundo, contando com mais de 2.000 indivíduos em cada um desses países. Estes grupos não são meros remanescentes históricos da floresta de Bialowieza, mas funcionam como centros de origem para a maioria dos projetos de renaturalização espalhados pela Europa. O processo está apenas ganhando velocidade. Além desses 2 centros principais, os bisões reapareceram em diversas outras nações,
incluindo Alemanha, Países Baixos, França, Dinamarca, Espanha, Romênia, Ucrânia, Eslováquia, Rússia e nos estados balcânicos. De acordo com os dados atualizados no ano de 2024, somente a Polônia serve de habitat para aproximadamente 2.800 bisões europeus. Tal conquista técnica e biológica teria sido considerada impossível de ser realizada no início do século XX. Transição para o próximo nível. Estas populações em crescimento revelam uma verdade fundamental sobre a ecologia moderna e a gestão de terras. Os bisões não estão apenas retornando aos lugares mais selvagens e remotos do continente europeu. Eles estão gradualmente reivindicando paisagens que a própria Europa acreditava estarem permanentemente fechadas para a presença de animais de grande porte. O equipamento de monitoramento registra o avanço constante desses rebanhos por novos territórios. Assim, o material genético e a presença física da espécie seguem adiante pela cadeia de restauração ambiental. 9.000 exemplares é o número aproximado que a população de bisões europeus atingiu atualmente em todo o continente, partindo de pouco mais de 50 indivíduos sobreviventes. Por que o retorno desses animais não ocorreu em um vácuo social? Aparentemente, não é complexo reintroduzir uma espécie, mas na prática, as comunidades locais manifestaram preocupações imediatas com danos às plantações e questões de segurança. O rewilding não se limita a um assunto puramente ecológico, configurando-se como um processo contínuo de negociação entre diferentes interesses. Há algum tempo, um bisão macho realizou uma jornada mais extensa do que qualquer outro indivíduo registrado anteriormente. Ele atravessou a nado o rio Oder, cruzou a fronteira entre a Polônia e a Alemanha e tornou-se o primeiro bisão de vida livre a realizar tal feito em mais de um século. Mas isso é apenas o começo. O que poderia ter se transformado em um símbolo do retorno da vida selvagem na Europa terminou em uma tragédia em poucas horas. Autoridades locais alemãs, movidas pelo medo e pela incerteza, abateram o animal a tiros. Pode-se notar como essa história expôs uma verdade desconfortável sobre a conservação moderna. Embora a caça ilegal ainda persista, a maior ameaça aos bisões hoje não é mais o caçador nas profundezas da floresta. O conflito central reside entre a vida selvagem e a forma como os seres humanos utilizam a terra. Depois fica mais complexo. A conservação não pode ser interrompida no momento da liberação dos animais na natureza. Organizações de proteção são forçadas a estabelecer fundos de compensação financeira e treinar guias locais especializados. Canais de diálogo direto com as comunidades precisam ser abertos e mantidos constantemente. À primeira vista, os danos registrados são baixos, mas o medo não desaparece apenas através da apresentação de estatísticas frias. A realidade técnica mostra que a sociedade esqueceu como compartilhar paisagens com animais de grande porte. A adaptação, portanto, deve ocorrer de ambos os lados da fronteira entre o humano e o selvagem. O processo está apenas ganhando velocidade. Os seres humanos precisam superar o temor inerente e compreender a natureza dócil dos bisões, além dos serviços ecológicos que eles prestam ao ecossistema. Simultaneamente, os bisões devem ser apoiados para aprenderem a se mover com segurança através de assentamentos e terras agrícolas. Em um continente cada vez mais fragmentado por infraestrutura, essa navegação é crítica. Vê-se como uma nova forma de valor econômico começou a emergir progressivamente na região. O ecoturismo focado no bisão gera agora cerca de 2 milhões de euros por ano para a economia local. Casas de hóspedes, restaurantes, serviços de guia e artesanato regional se desenvolveram de forma gradual em torno da presença do animal. Nem todos os setores se beneficiam de maneira igualitária nessa cadeia produtiva. Tudo só se complica. Pela primeira vez em décadas, a natureza selvagem deixou de ser apenas um obstáculo ao desenvolvimento para se tornar parte integrante da economia. Estradas, agricultura, assentamentos humanos e até projetos de energia renovável competem pelo mesmo território limitado.
O rewilding não se trata de voltar o relógio para uma Europa selvagem e intocada do passado. É um processo técnico de redistribuição de espaço físico, onde nenhuma opção disponível é isenta de dificuldades ou tensões. Retirar uma espécie da beira da extinção e devolvê-la ao seu habitat é um feito extraordinário de engenharia biológica. A trajetória do bisão europeu serve como um modelo para a reintrodução de outras grandes espécies em todo o território continental. Transição para o próximo nível. Esse cenário expõe uma questão maior não apenas para a Europa, mas para todo o mundo moderno tecnologicamente avançado. Se a natureza realmente retorna ao seu espaço original, até que ponto os seres humanos estão dispostos a recuar? Os últimos 10 anos foram apenas o período inicial para que essa pergunta começasse a ser formulada com a seriedade necessária. O material coletado e as experiências acumuladas traçam uma linha sob a fase atual de reintrodução. O processo transita suavemente para a transformação final da paisagem compartilhada. O aço das cercas e o monitoramento constante abrem caminho para uma coexistência que agora segue adiante pela cadeia da evolução natural.